Bom dia, boa madrugada. Agora é 4 horas da madrugada. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje é dia 21 de 4 de abril de 2026. Hoje é dia de Tiradentes para o mundo, né? Estamos aqui nesta madrugada para meditar na palavra do Senhor. Eu vou começando lendo aqui, Juízes 6, 11. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abierita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus por esta palavra nesta madrugada, que o Senhor quer falar conosco sobre, como o Gideão falou aqui, né, que ele é o menor da casa dele. Como que ele, sendo o menor, ele pode fazer alguma coisa? Mas se Deus falar para nós fazer alguma coisa, é porque Deus, ele sabe o que ele está falando. E nós, tudo por fé, temos que crer e fazer o que o Senhor, ele está falando conosco. Aqui o anjo chegou e falou com Gideão. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abierita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então Gideão, ele, em vez dele fazer o serviço aonde era para ele fazer, ele precisava ter estratégia
ele tinha que ser estratégico. No horário que ele tinha que fazer aquilo lá e naquele lugar, ele fazia em outra hora e em outro lugar. Por quê? Porque os inimigos estavam de olho nele, nas coisas dele, e os inimigos queriam roubar tudo o que Gideão tinha, o que ele plantava. Então, muitas vezes, é dessa forma com a gente. A gente precisa de ouvir a voz do Senhor, porque quando o Senhor fala com a gente, o inimigo nunca vai saber o que Deus preparou para você. E por isso, Gideão, ele estava vigiando. E aí o anjo apareceu para ele e ainda ele veio dar instrução para Gideão. Porque como que uma pessoa vai poder fazer alguma coisa se ela nem fé ela tem para ir fazer? Deus fala, vai em tal lugar. A gente tem que ir. O Senhor faz tal coisa. A gente tem que fazer. Mesmo você não entendendo, mas se você tem certeza que é Deus que falou com você, você vai pela fé. Porque o que é material, a pessoa persegue, a pessoa faz e acontece. Mas quando você é usado pelo espiritual, aí tudo muda. Porque Deus, ele entra com providência. Por isso que é necessário a gente estudar a palavra, conhecer o que é certo, o que é errado, porque Deus deixou a Escritura justamente para que o povo dele seja instruído por ele. Se nós somos instruídos pela palavra de Deus, o nosso Deus vai levar nós aonde é importante para nos guardar, é importante para tirar da reta do inimigo. Então, nesta palavra, Gideão, em todas as mensagens dele aqui, ele muitas vezes até ele pedia várias provas para Deus. Várias provas, Gideão, porque às vezes ele até duvidava, porque ele queria ver se era Deus mesmo que estava falando com ele. E a pessoa tem que crer e agir. E como Deus falou comigo ontem muito sobre os desafios, então tudo é desafio na nossa vida. Cada coisa nova que nós nos encontramos para se realizar é um desafio. E ali o anjo do Senhor veio e falou com ele. E o Senhor está sempre usando um e outro e mostrando para nós o caminho. Porque os desafios da vida não é fácil. Você se desafiar a si próprio. Não é fácil. Tem coisas que aparecem na nossa vida, como Daniel na cova do leão, como Daniel e os amigos dele, Sadraque, Misaque e Abidnego, foram para a fornalha ardente. Como que eles iam imaginar que daquela situação, que aos olhos humanos, eles iam sair vivos daquela situação? Então,
Hoje somos nós. Hoje somos nós, o Daniel. Hoje somos nós que muitas vezes estamos na cova do leão. Hoje somos nós, muitas vezes que estamos na fornalha ardente. Mas o importante é que o anjo do Senhor nos guarda. O anjo do Senhor nos protege. É o próprio Deus manifestado em anjo. Então precisamos estar atentos às coisas espirituais, ao significado das coisas. Muitas coisas, elas são simbólicas. Por isso que é necessário buscar a parte espiritual, para que nós venhamos conhecer os sinais que o Senhor nos dá, para que nós sejamos valentes, que nem Gideão, sejamos valentes que nem Daniel, sejamos valentes como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que nós venhamos jejuar, orar, louvar a Deus e buscar o Senhor, a presença dEle, para que Ele venha mostrar o caminho que nós devemos seguir. É maravilhoso todo aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade. O inimigo não consegue alcançar ele, porque é o Senhor que dá as ordens, fala, vai em tal lugar, vai, faz isso, faz aquilo. Graças a Deus que nós temos um guia que nos ama de verdade, um guia que cuida do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E nesta madrugada nós estamos aqui para que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos iluminar, ele venha nos orientar, ele venha nos curar, nos abençoar e mostrar o caminho e o que nós devemos fazer. E graças a Deus que o Senhor tem levantado os menores, como aqui a palavra de Deus fala no 6, Juízes 6:16. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Por quê? Quando nós obedecemos, quem vai na nossa frente é o próprio Deus. Nós só temos que obedecer e as nossas mãos têm que estar limpa diante de Deus. E ele fala aqui, ó, no Juízes 6:15, Juízes 6:15. E ele lhe disse, Gideão falou, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Então, o anjo veio falar com Gideão. E ele, em vez dele falar dele, ele foi falar da família dele. O anjo não estava perguntando para a família dele. O anjo estava perguntando para ele. O anjo estava falando com ele. Olha que interessante. Às vezes o anjo chega e está falando com nós. E nós começamos a querer dar desculpa, falar que nós não somos capazes, que nós... Começa tanta desculpa. Mas o anjo veio diretamente falar com ele. O anjo ele não veio falar com a família dele. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai.
O anjo também não estava perguntando se ele era grande, se ele era pequeno. Deus veio, usou o anjo para falar com o Gideão. E ele começou a dar desculpa, falar da família, começou a falar que ele era menor, quer dizer, ele estava vivendo só derrota na vida dele. Mas o anjo, ele não queria saber. O anjo não queria saber em que situação ele se encontrava. Era só para ele obedecer. E muitas vezes a gente é desse jeito também. Deus está falando com a pessoa e a pessoa começa a falar, dá tanta desculpa, começa tanta conversa que não tem nada a ver com aquela mensagem e o anjo chegou. É apenas falar, amém, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus que o Senhor enviou alguém e veio solucionar o meu problema. Graças a Deus. E o próprio Deus, ele vai sinalizando devagarzinho, conforme é a estratégia, conforme é o detalhe. E nós temos que estar no espírito, prestando atenção em cada detalhe que o anjo, que Deus e que a pessoa que Deus usa. Porque muitas vezes é cilada. E nós temos que desviar da cilada, porque o próprio Deus, ele mostra para nós o que é real de Deus e o que é cilada. Então nós não podemos se distrair, nós não podemos ficar desapercebido. É necessário que o povo de Deus ora, jejua, esteja na posição e andar em espírito para entender o que o anjo está falando. O que o anjo está falando? Olha o que o anjo está falando. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Que maravilha! Então, nesta manhã, o que o Senhor está falando conosco, prestar atenção na mensagem que o anjo vem entregar para nós. Essa é a mensagem desta madrugada. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu agradeço esta rica oportunidade. E eu agradeço também a cada pessoa que vai ouvir esse vídeo. E que o Espírito Santo de Deus continua falando com ela, porque cada caso é um caso. Cada situação, Deus usa algo. E que nós estejamos sempre apercebidos, para que a gente não venha se distrair com aquilo que não faz parte da situação. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém.